Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayô Castro. E eu sou Sil Ribeiro. E toda segunda-feira nós estamos aqui com vocês, às 19 horas, com o nosso programa, trazendo conteúdos diferentes, trazendo convidados que possam estar agregando no nosso conhecimento, séries que inspiram. Vai ser muito bacana, igual o programa de hoje, né, Sayô? Que nós vamos estar aqui recebendo uma convidada para lá de especial e que vai falar de um assunto que está muito na mídia, que é interessante. Então, hoje nós estamos recebendo quem aqui, Sayô? Isso mesmo, Sil, você falou uma coisa muito importante. Hoje, o tema que nós vamos conversar aqui hoje, com essa profissional, mãe, empreendedora, Andréia Lage, pedagoga, educadora parental e especialista em educação para adolescentes. Também é escritora do livro 97 Dicas para se aproximar do seu adolescente. Seja bem-vinda, Andréia. Um prazer tê-la conosco aqui. Olá, Sayô. Olá, Sil. Muito obrigada por terem me convidado para participar desse programa tão gostoso, que traz tantas informações muito boas para a gente, né? E eu estou muito feliz, muito animada para responder aí, para a gente bater um papo sobre educação parental, que é tão importante e pouca gente conhece. Ai, que bom, que bom. A gente que está feliz, tá? Isso mesmo, Andréia. Andréia, muito boa noite. Eu gostaria muito de te agradecer, tá? De ter estar aqui com a gente, ter parado um pouquinho aí nos seus compromissos. A gente sabe que você tem uma agenda bem cheia, bem lotada, né? E está aqui conversando com a gente. Te agradeço muito, tá? E vamos lá, Andréia. Antes da gente conversar sobre o nosso tema, o que nós vamos conversar hoje, André, é sobre adolescente. Mãe tem que atualizar a maneira de se relacionar com eles. Eu penso que esse tema é um tema extremamente importante, um tema que está aí, que a gente precisa de conversar sobre isso, e nada melhor do que uma especialista igual a você. Mas antes disso, Andréia, fala para nós, quem é Andréia Lage? Fala para a gente. Bom, eu sou formada em pedagogia, isso há muito tempo atrás, né? Tenho mais de 30 anos que eu trabalho na área da educação, e eu comecei minha carreira com criança, no ensino infantil, na educação infantil. Depois eu já dei aula particular para crianças, pré-adolescentes e adolescentes. E nessa época que eu dava aula particular, foi muito importante porque eu adentrei várias casas de várias crianças e pude perceber esse relacionamento entre mães e filhos. Depois eu acabei trabalhando, tendo uma escola, eu tive uma escola de cursos técnicos por quase 14 anos, e hoje eu trabalho em Belo Horizonte, Instituto Profissional, eu tive curso técnico em radiologia, nutrição e estética. E lá também eu trabalhei com muita mediação de conflitos, e com muitas mães, muitas pais também, porque é uma escola de curso técnico, escola de adultos, e sempre surgiam essas questões de relacionamento familiar e dificuldades entre as gerações. E depois, quando eu deixei a escola, eu decidi, por causa dos meus filhos, já adolescentes, me apresentaram às redes sociais, e hoje eu faço um trabalho online com cursos para mães de adolescentes, mentorias, palestras e atendimento personalizado, atendimento individual com mães que têm dificuldades de lidar com seus filhos durante a adolescência. Que é uma época da vida, que é uma época, até para o próprio adolescente, é um pouco complicada. Eu acredito, André, que na nossa época não foi tanto, mas agora, eu não sei se é devido à internet, eu não sei. A gente vai conversar, a gente vai tirando essas dúvidas aí.
né? É bacana. Vamos lá. Andréia, conta pra gente aí, qual que foi o motivo que levou você a escolher, né, focar na educação para adolescentes? Teve algum motivo especial ou porque era dentro da sua área de educação? Olha, Sayo, o motivo mais especial que tem é o fato de eu ser mãe de dois filhos, o Vitor e o Rafael. Hoje eles são jovens, mas eu sou separada, então eu me separei quando o Rafael tinha 3 anos e o Vitor 6. E durante a infância deles, foi tranquilo, embora eu tenha sido bastante autoritária e hoje eu já consigo perceber que não é a melhor opção. Mas quando eles se tornaram adolescentes, aí eu tenho o Vitor, que é super comunicativo, extrovertido, e o Rafael, que já é mais calmo, mais introvertido. E quando eles ficaram adolescentes, tanto com um quanto com o outro, eu tive muitos conflitos, muita dificuldade ao lidar. E à medida que o tempo ia passando e eles foram cada vez mais se afastando, até o ponto de ficarem isolados e não quererem participar de nada comigo, o que aconteceu? Eu virei uma mãe inconformada, eu não me conformei com essa situação. E como eu já tinha feito pedagogia, eu pensei, eu vou mergulhar no conhecimento, nas informações relacionadas à educação de filhos e adolescentes. E eu mergulhei nisso, e eu fui conversando com eles, e eu fui descobrindo a disciplina positiva, que é uma maneira de educar dando limite, mas ao mesmo tempo com respeito, com afeto. E eu fui fazendo esse trabalho com meus filhos, foi dando certo, as pessoas perto de mim percebiam isso, começaram a me perguntar, e na época eu até estava com a escola e meus filhos iam, adolescentes, me ajudar na escola, me ajudar na parte de informática, porque eles são formados na área de informática. E as pessoas viam e falavam, gente, mas um filho adolescente que era para estar longe, está perto, está te ajudando, está com um sorriso, está feliz. E aí isso foi me levando para o que eu faço hoje, que é atender as mães e dar palestras e estar divulgando esse trabalho. Que lindo, que lindo. Andréia, que bacana ter acontecido isso, que aí nasceu-se uma excelente profissional, né? Então, que bacana, as coisas não são por acaso. Que bom, eu fico feliz com isso. Apesar de não ser mãe, mas aí para as mães eu penso que é muito bacana isso aí. Gente, eu vou dar o número aqui da Rádio Empreendedor Extraordinário, tá? E quem quiser entrar em contato, ligar para poder conversar, tirar alguma dúvida com a Andréia, fique à vontade. O telefone é 31 99 199 5164. Então, quem quiser ligar, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas com a Andréia. Andréia, vamos lá. Quais são as maiores dificuldades das mães para lidar com filho adolescente? A queixa de toda mãe, Andréia. Vamos lá. Olha, a queixa de toda mãe é a dificuldade de dialogar. É a dificuldade do filho. As mães, elas querem que os filhos obedeçam. Elas querem falar e querem que o filho simplesmente faça o que elas querem. Só que a adolescência, a fase da adolescência, é uma fase de contestar, é uma fase de pensar diferente, de começar a pensar pelo seu próprio modo de entender, né? Então, eles têm essa necessidade, primeiro, de ficar longe da gente, porque perto da gente eles se sentem infantis. E o que eles não querem é se sentir infantis. Até porque eles estão crescendo e você sabe, na hora que eu falar, vocês vão entender. Não são os adolescentes que provocam a adolescência, é a própria natureza. Da mesma maneira que a gente envelhece, eles crescem, deixam de ser crianças e passam a ser adolescentes. Então, fisicamente, a gente vê... Isso, Andréia. Olha que legal isso, saiu. Esse recorte que ela trouxe é muito bacana.
Isso, aí dá assim uma visão diferente para nós. Diferente, e para as mães, isso, bacana, Andréia. Então, nossa educação, a gente se coloca como centro da educação. Então, eu tenho que falar o que o meu filho tem que fazer, eu tenho que mostrar para ele o que é bom para ele e por que que ele não quer aceitar. Isso é um absurdo, ele não quer me obedecer. E aí a gente acha que o filho está nos desrespeitando, a gente acha que o filho está batendo de frente, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Na verdade, o filho, o adolescente, ele está se transformando, ele se olha no espelho, ele não vê mais aquela criança, ele está vendo que ele está ficando diferente e ele precisa de elaborar todas essas mudanças. Ele precisa de elaborar o fato dele agora pular, brincar e as pessoas chamarem a atenção falando que agora ele já está grande para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se ele quiser sair, não, já está tarde, você não pode. Aí ele fica, gente, mas eu sou criança ou eu sou adulto? É um conflito. Essa transição é um conflito, exatamente. Eu estou ouvindo você e muitas falas são minhas, tá? Realmente é o que você falou. Às vezes a gente quer ajudar, mas esse ajudar, ele acha que a gente está... eu acho que ele não está me respeitando porque está combatendo... se eu falo que está achando que eu estou querendo, sabe? É confuso desse jeito aí mesmo, tá? Eu sinto dessa maneira às vezes. Então, a coisa mais importante é a mãe parar de pensar só na ótica dela e fazer um esforço para pensar na ótica do filho. O que é que está acontecendo com ele? Como que ele está enxergando? Porque tem uma coisa muito importante que quem está me ouvindo, na hora que terminar essa entrevista, se guardar isso que eu vou falar, já é excelente. Então, ouvintes, vamos prestar atenção no que ela vai falar. Preste atenção, ó, escuta, vamos escutar, não ouvir, né, André? Escutar com todos os nossos sentidos. Bora lá, André, fala aí. E é o seguinte, é muito importante que a gente perceba as coisas pela visão do filho, porque o filho não tem a experiência e nem a maturidade que a gente tem. E o processo da adolescência é um processo longo. A adolescência é dos 12 aos 18. Então, são vários anos. São muitos anos que ele vai ter que adquirir experiência, maturidade, conhecimento, errar, que é outra coisa que as mães não querem que erre, não querem que faça nada errado, né? Então, a gente tem que olhar para os filhos com a ótica dos filhos. Se a gente consegue fazer isso, à medida que a gente consegue fazer isso, a gente, inclusive, consegue enxergar que ele não está sendo desrespeitoso, ele está tentando se entender. Ele precisa dessa nossa ajuda para compreender as dificuldades que ele sente na hora de se posicionar. Porque senão vira um conflito muito grande, fica insustentável, não é, Andréia? Tem mais uma coisa. Diante de todo esse processo de amadurecimento, Sil, ele não sabe ainda falar sobre o que ele está sentindo, ele não sabe nomear o que ele está sentindo. Ainda tem isso também, que agrava mais ainda, né? É muito complicado. Não é complicado, é desafiador, né, Andréia? Muito desafiador. É desafiador, é isso mesmo. Mas a gente consegue. Eu vejo assim, quando você está, né? A gente assiste as suas redes, a gente vê lá os seus conselhos, né? E a gente, né, quem é mãe, às vezes para e pensa realmente, a gente tem que entrar um pouco no mundo deles para tentar entendê-los. E também imaginar que nós também já fomos adolescentes, né? Eu já peguei falas suas assim nas redes, a gente tentar se colocar, não ser criança, né? Ou para fazer uma situação infantil, que às vezes a gente está achando que é infantil, mas a gente dá credibilidade no que eles estão falando e tentar ajudá-los da melhor maneira. Então, perfeição não existe, gente. Mãe, a gente não vai conseguir ser perfeita.
Mas Vai como que a ver. gente... Não, né? Mas como que a gente pode educar um adolescente, Andréia, com firmeza, sendo uma boa mãe? Consegue? Olha, consegue sim, e é muito importante a gente entender os nossos valores, a gente entender, a gente conversar com o filho, entender o filho, e é assim que a gente vai colocando limite. É assim que eles também precisam de limite. Muitas vezes, aquela mãe que deixa tudo, que finge que não está vendo, que, por exemplo, o menino está no celular e ela não está querendo ver o que ele está vendo, com quem está falando, deixa ele mais solto. O próprio adolescente sente necessidade de alguém que possa dar um limite. Ele tem dúvidas, ele precisa de alguém que tire as dúvidas dele, ele tem insegurança, ele precisa de alguém que seja firme para dar segurança para ele, para apoiar, para incentivar, para empoderar, encorajar. Então, isso tudo a gente consegue à medida que a gente vai, isso que você falou, Sayô, que a gente vai percebendo o mundo dele. E à medida que a gente percebe o mundo, o que é perceber o mundo? É ver, ter curiosidade e ver o que ele gosta de ouvir, com quem que ele está conversando, os assuntos que ele gosta. Então, por exemplo, se é uma menina, as meninas amam maquiagem, danças, né? Elas gostam de moda, elas gostam de bichinho, de vídeo de bichinho, de gatinho, elas têm as curiosidades aí das paqueras, de ficar afim de um garoto. Então, isso tudo é importante que a mãe converse, que a mãe esteja junto, que a mãe esteja atenta, que ela converse sobre o que ela sentia na época dela, quando ela começou a gostar de alguém. Trocar essas experiências são importantes. E os rapazes também. É jogo, é vídeo, alguma coisa no TikTok. Então, vamos ver junto, vamos falar a respeito, estar no universo do filho. É assim que a gente consegue entender o que ele precisa e como que você vai colocar limite. Né? Olha só, que bacana isso, né? É muito interessante, Andréia, você falando isso, a gente fica daqui assim, imaginando, falando, meu Deus, olha só. E são coisas tão fáceis, não é não, Andréia? São Não, são ações possíveis e simples. Possíveis, não é, Né? Sayô? Para vocês duas que são mães, assim, eu acredito que seja possível, isso mesmo, possível. E às vezes as mães deixam para lá, às vezes chegam cansadas do trabalho, da rotina, e se perde o filho por não ter esse cuidado, né? Muito Gente, ó, legal. nós estamos terminando o primeiro bloco. Ó, e aí daqui a pouquinho deve ter perguntas em breve aí dos ouvintes também que chegam no Já intervalo para a chegou gente, pergunta de tá? ouvinte Tá, aqui. André? Sempre tem perguntinhas aí, porque eu já estou até vendo aqui no WhatsApp, porque esse assunto é muito legal. Tem mães aí já enviando perguntas para nós. Isso é muito legal, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco, hein? Estamos de volta aqui no nosso programa Lugar de Fala. Hoje a nossa entrevistada é a Andréia Lage. A gente está falando sobre adolescentes. Olha que tema para lá de legal, que bacana. Ela já contou muita coisa importante, já deu dicas aqui que vale uma mentoria, né, não, Andréia? Muito bacana mesmo. Andréia, e chegou uma pergunta aqui de uma ouvinte. A primeira coisa, ela quer saber que quando você se apresentou, você disse que você é educadora parental. Ela quer entender um pouquinho o que é esse educadora parental, tá? Dá para você dar uma... Sim, joia. Olha, educadora parental, o parental vem de parent, que significa pais em inglês. Então, educadora parental é uma educadora, né, é uma profissional da área da educação que ajuda os pais na educação dos filhos. Então, hoje, o que acontece? Antigamente, as mães tinham filhos, geralmente até na mesma rua que a mãe, que as irmãs. Então, a família crescia, todo mundo junto, eram os primos,
as mães, a avó, as tias, todo mundo ali educando, ajudando, né? E hoje, o que acontece? As mães estão sozinhas, as mães estão tendo filhos muitas vezes em outra cidade, às vezes até em outro país, não tem a quem recorrer, não sabe como fazer. E não só quando os filhos são pequenos, mas também na hora que os filhos se tornam adolescentes. Muitas vezes as mães se sentem sozinhas, perdidas, cheias de dúvidas, se sentem frustradas, achando que não tem jeito, como que vai lidar com o filho que está rebelde, com o filho que está agressivo, com o filho que não está querendo estudar, que está resistente. E aí é a hora que entra a educadora parental. Então, as pessoas podem me procurar para pedir ajuda e eu vou estar junto com elas, vendo o que está acontecendo naquela família e como que elas podem conduzir para reverter aquelas dificuldades. Hoje Legal. É como se eu fosse a mãe, a tia mais velha que estava lá junto, para quem elas recorriam. Adorei isso. Adorei esse contexto que você colocou. Como se eu fosse aquela que estava junto, aquela que educou. Bacana, André, é sensacional. E aqui, também outra pergunta dela, que ela escreveu assim, olha só. Socorro, meu filho se isola e não quer mais saber de mim. O que eu faço? Socorro, Andréia, pelo amor de Deus, o que faz? Olha que interessante. Vamos começar pensando nesse verbo aí, socorro, meu filho se isola. Gente, prestem atenção. O adolescente, ele se afasta dos pais. Eu disse se afasta, não é se isola. Então, o que é essa fase da adolescência? Ele vai se afastar, isso é normal. O adolescente querer ficar longe dos pais, ficar junto com os amigos, ele se sente compreendido com as pessoas que estão passando pelo que ele está passando, então são os amigos. E ele se sente incompreendido pelos pais, porque os pais, os adultos, estão exigindo dele, estão falando como que ele tem que fazer, e ele está justamente querendo fazer por conta dele. Então, ele se afasta. Mas o isolar, gente, o isolar é algo que está acontecendo atualmente por causa do celular. Porque os nossos adolescentes, agora, então, na pandemia, não tem nem jeito de não acessar a internet. Acaba que eles estão precisando de acessar a internet até para encontrar os amigos, para estudar, para ter contato com o mundo, para assistir um filme, para assistir um jornal, para assistir uma novela, um show. Então, o que está acontecendo hoje? Socorro, meu filho está se isolando, não quer fazer parte, não quer estar junto da família. E aí, o que nós temos que fazer? A mãe, o pai fazerem um movimento para se aproximar do filho. Aí eu vou dar alguns exemplos práticos. Andréia, mas como... Esse negócio de exemplo é muito bom, Andréia. Vamos com o exemplo prático, a pessoa gosta. No dia a dia, em prática. Na prática, como é que eu faço? Bom, meu filho acorda, fica no celular, fica no computador, é joguinho, é escola, é joguinho de novo e não quer saber de mim, completamente isolado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar se aproximando dele, sem brigar, tá? Não adianta abrir a porta do quarto e falar assim, meu filho, larga esse joguinho e vem aqui fazer um lanche comigo. Eu já falei que largar. Não adianta. O aproximar é um aproximar com inteligência emocional. Então, nós vamos começar a colocar esse filho como pertencente da família, como alguém que a mãe precisa que ele ajude ela em alguma situação bem simples. Então, começa com coisas simples. Vou dar um exemplo que eu fazia isso com meu filho Rafael, esse que eu falei que é tímido e que ficava no quarto, mais isoladinho mesmo. Eu trocava de roupa e colocava 2 sapatos diferentes no pé. Abria a porta do quarto e falava assim, meu filho, dá uma olhada aqui para mim, qual desses 2 sapatos combinam melhor com essa roupa? Que legal! Por que eu fazia isso? Simplesmente para ele me ver, para ele dar uma opinião,
para ele pensar a respeito de algo presencial, para ele se sentir importante, porque eu fui até ele querendo a opinião dele, e aí, lógico, que eu vou usar o sapato que ele escolheu. Porque se eu estou indo lá pedindo a opinião dele, eu também preciso de aceitar essa opinião. Outro exemplo. Bi, amanhã é sábado. Nossa, eu estou com vontade de comer uma coisa diferente. Que comida que você quer comer? O que você gosta? Ah, mãe, não sei, qualquer coisa. Porque tanto o filho pode falar, ai, mãe, faz aquele sanduíche, faz aquela feijoada, né? Ou então o filho que está muito, muito isolado, ele vai falar, ah, não sei, mãe, qualquer coisa. Aí você vai usar a técnica da escolha, de duas opções. Filho, no fim de semana, ou amanhã, eu quero fazer um prato diferente. Qual que você escolhe? A lasanha ou a feijoada? Olha só. Bacana. De vez em quando eu faço assim, André, eu faço assim também. Ó, gente, vamos escolher aí. Aí escolhe. Eu vejo que dá certo isso, entendeu? Que eu tenho um de 16. Saiu esse. O que essa mãe que está me ouvindo, que está com o filho isolado, o que ela tem que pensar? Ela tem que colocar o filho participante da vida em família. Ela tem que colocar o filho no presencial. Vou dar um outro exemplo. O filho, sábado, no mês que vem, a sua avó faz aniversário. E eu não sei o que eu vou dar de presente para ela. Você pode me ajudar? Você pode. O que você acha? Eu vou comprar umas flores, vou comprar um livro. Me ajuda aí, pesquisa na internet alguma coisa. Ô, André, eu posso perguntar para ele assim: você pode comprar o presente da sua avó? É interessante fazer esse movimento, pedir para ele comprar? Você pode pedir para ele comprar, você pode pedir para ele fazer uma pesquisa, você pode falar, eu não consigo pesquisar uma pessoa da idade da sua avó, o que ela quer? Você pode, por exemplo, marcar de ir no shopping, ou, bom, nós não estamos podendo, né, agora na pandemia, agora já está. A gente pode marcar de ir juntos, comprar. Ah, o meu filho não adianta porque ele não quer. Então, faz aquela das duas opções. Aqui, filho, eu estou pensando no livro tal ou no livro tal. Eu estou pensando numa flor. Qual flor que você acha? Você acha que sua avó é mais a cara dela, flor do campo ou rosas? Sempre colocar o filho para dar opinião e usar essa opinião. E aí você vai retomando um espaço na vida do filho. Você vai fazendo ele largar aquilo que ele está, o celular, o joguinho, para eventualmente ir olhando, voltando o olhar para a família. Isso dá uma reviravolta no seu relacionamento com seu filho. Uma coisa tão simples, não é, Andréia? E a coisa nada assim de outro mundo, a coisa que melhora. Porque, quando você fala, dá todos esses exemplos, André, eu penso assim, nós adultos somos pais, né? Mãe, pai, nós escolhemos, né? Ter nossos filhos. Então, é um trabalho, é igual quando você vai trocar, às vezes ele dorme, quando nasceu, dorme um período com você no seu quarto, às vezes, né, a gente acaba fazendo isso, mas depois tem essa questão de ter o quartinho também dele, então, vai dar mais trabalho, porque ele vai chorar, ele vai acordar, mas isso é um processo que nós, que somos adultos, temos que entender, que a gente vai ter que levantar mais, mas isso faz parte, né? Foi assim, nós que escolhemos que eles nascessem. Então, a gente tem que fazer essa parte aí de ensinar e também de proteger eles. Agora, quando você fala também da internet, né? A gente está aí, não só os adolescentes, mas todo mundo está mais voltado para a internet. Quando você está usando mais, então, assim, e os perigos e soluções em relação a esse uso da internet? Você tem alguma dica? Você faz esse tipo de atendimento? Olha, não tem outro jeito a não ser você estar junto,
E não adianta brigar com o filho. É importante, gente, a gente entender que os nossos filhos são de uma geração que já estão conectados. Para eles, é muito mais fácil do que para a gente. O que é intuitivo para eles, para a gente tem que aprender. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Meu filho viajou e precisou que eu ligasse o computador dele para ele verificar alguma coisa. E aí ele no telefone falou assim para mim: mãe, liga o meu computador. E eu não achava o botão de ligar, não achava de jeito nenhum. Aí eu estava escondido. Aí ele falou assim: mãe, pelo amor de Deus, é aquele símbolo que liga o computador. Eu falei: meu filho, para mim, o que liga o computador é on e off. Tem que passar on e off. Mãe, não existe mais on e off. É um símbolo redondinho que tem um tracinho. Ah, meu filho, é isso mesmo. E aí eu achei e liguei o computador dele. O que que acontece? Os nossos filhos, para eles, é tudo muito fácil, tecnologicamente falando. Porém, em termos de maturidade, os nossos filhos não têm maturidade para ver, para lidar. Então, para ver uma pornografia, para lidar com uma pessoa mal intencionada que está conversando como se tivesse a idade deles e, na verdade, é uma pessoa bem mais velha. Então, quando nós temos filhos adolescentes, a gente pode entender que os nossos filhos entendem de tecnologia com muito melhor do que a gente. Mas isso não significa que eles entendam do conteúdo. O conteúdo tem que ser a gente tem que estar junto. Mas eu passo o dia inteiro fora. Eu não consigo saber o que meu filho está acessando. Você não consegue estar acessando ali ao lado dele, mas você consegue perceber o jeito dele. E você consegue conversar com ele para saber. E você consegue conversar e falar: olha, gente, isso é mais uma dica muito importante, muito importante, muito válida. Então, peraí, Andréia, dica importante, uma sessão de mentoria. Vai, Escute, gente, André. por favor. Vai, Andréia, pode falar. Falar para o seu filho: filho, se algo ruim acontecer com você na internet, pode contar comigo para te ajudar. Não, credo, por que você está falando isso? Porque eu quero que você saiba que qualquer coisa, em qualquer hora, a qualquer momento, não me importa o que você estiver passando por alguma dificuldade, você deu ruim em qualquer coisa, pode contar comigo. Eu sou a mãe, vou te ajudar. A pessoa, eu sou uma pessoa que mais te quero bem. Então você pode contar comigo, não importa o que seja. Pode me escandalizar, pode ser algo que jamais você poderia achar que iria passar, não importa o que seja. Mas pode falar para mim que a gente vai junto resolver. Isso cria um É o vínculo, né? vínculo maior, não é, Andréia? Faz o seu filho, numa hora que ele passar por uma situação em que ele pense: puxa, não devia ter feito, não devia ter falado. Aí eu estou falando, por exemplo, de mandar um nude para um namorado, para uma namorada, de mandar reclamar, falar alguma coisa ofensiva, qualquer coisa. Passar um endereço, passar um telefone, passar um CPF do pai, da mãe, e depois se arrepender, o que seja, que a gente, infelizmente, a gente cai, adulto cai. Ai, claro. claro. Imagina se um adolescente não cai. Lógico que a gente cai. Então, mostrar que não importa. Conta comigo que a gente vai junto resolver. Isso é muito importante. Com certeza. E que ele tem que confiar que a mãe, o pai, esse educador parental está do lado dele, né, Andréia? E ele vai dar todo o suporte. E, André, o legal também é a gente começar já com ações simples.
Antes que chegue, por exemplo, se acontecer alguma coisa muito assim, igual você falou, de escandalizar, mas assim, vai fazendo ações simples para ele ir já tendo aquele vínculo de confiança. Ó, minha mãe, não, uma coisa simples que eu fiz, ela também não transformou numa tragédia. Então, ela soube ali conversar comigo, né, argumentar o ponto de vista dela e junto com o meu. Eu acho que aí também é muito bacana, muito válido. Chegou mais pergunta aí, Sil. Ó, tá bombando de pergunta Ixi, hoje. Maria, Dá para chegou fazer mesmo. mais uma antes da gente finalizar esse bloco, Sil. André, isso aqui é uma pergunta de uma mãe e é uma pergunta também de uma tia, madrinha, que sou eu, tá? Por que é tão difícil lidar com o filho na adolescência? Agora eu já acredito que não é tão difícil mais, depende da gente, né, André? Agora sim, agora eu já estou entendendo. Que bacana. Agora, Mas vamos lá. vou te esclarecer mais ainda, porque é um ponto que todas as mães, todas passam. A gente, Sil, saiu, e ouvintes, a gente idealiza um filho. Então, a gente quer que eles façam já com nossa vontade. E enquanto eles são crianças, eles estão aprendendo e eles aceitam, eles gostam, né? Eles nos ouvem, eles perguntam, eles vão até a gente e a gente mostra. Mas quando ele é adolescente, ele precisa de pensar por conta própria. Afinal de contas, daqui a pouco ele vai se tornar um adulto e a gente vai querer que ele seja um adulto independente. E para ele ser independente, ele precisa de pensar por conta própria. E para ele pensar por conta própria, ele não pode ficar toda hora te perguntando o que você acha. Então, ele tem que se afastar. Mas o que acontece? A gente ainda tem aquele filho imaginário na cabeça da gente. É aquele filho que vai passar de ano, é aquele filho que vai ser estudioso, é aquele filho que vai conversar com todo mundo, é aquele filho que vai colocar uma roupa bem bonitinha, uma camisa polo, uma calça jeans, um tênis, e não uma calça rasgada, uma blusa amassada, igual eles usam. Então, na hora que a gente começa a entender que o seu filho não é um filho imaginário que está na sua cabeça, e sim um filho real, que erra, que tem dúvidas, que tem as coisas boas também, que tem umas sacadas legais, que se diverte, que é engraçado, que é amoroso, mas que outro dia já está mais nervoso, já está mais chateado. Quando a gente começa a entender e a receber o filho real e a gostar e a curtir o filho real e não ficar querendo que ele se encaixe no ideal, a gente começa a dar espaço para ficar à vontade, para educar esse filho e para curtir a adolescência junto com ele. E aí a adolescência não é mais aquele período chato. Vai ser tanto para ele como para a mãe, vai ser uma coisa, um momento bacana, um momento prazeroso, muito bacana, Que Andréia. legal, a mente da gente assim, né? Vai abrindo, porque a gente vê outras possibilidades como a gente pode agir para poder ajudar e ter um ambiente saudável, né? Não perfeito, saudável, que seja bom. Saudável, saudável. Isso aí. Porque, André, quando você fala isso, eu fico imaginando assim, uma mãe que tem um filho que é problemático. Ele não é um brinquedo que ela vai lá na loja e devolve. Isso, O filho dela, ela precisa de ajudá-lo. Às vezes ele está pedindo socorro e muitas mães não percebem. Não é isso? É exatamente isso. Sabia que por trás de todo comportamento desafiador tem uma carência? E quando eu dava aula, quando eu era professora de educação infantil, a gente já tinha uma técnica que era aquele aluno mais levado é o que a gente chama para ajudar, é o que a gente coloca para fazer coisas junto com a gente, porque aí ele se sente olhado, a gente dá atenção, é um menino que quer atenção. Então, aquela mãe que está com um filho muito problemático, ela, em vez de bater de frente, de ficar com raiva, é o contrário, é compreender, é sentar para conversar, é sentar para entender,
Mas provavelmente é aquela mãe que o filho ouve um funk, que tem uma letra que ela não gosta, e ela vira e fala assim: ai, meu filho, desliga isso aí, que absurdo. Agora você não vai ouvir isso mais. Não, em vez dela ouvir aquele som e terminar a música e falar: filho, o que tem nessa música que você gosta tanto? E aí Olha, começar a respeito disso, e deixar o filho falar, entender ele. E às vezes ele nem gosta tanto assim, ele só está fazendo porque ele sabe que isso irrita, mas ele está irritando para chamar atenção. E a gente precisa de dar atenção, mas dar uma atenção querendo compreender e não querendo bater de frente. Isso faz toda a diferença. com certeza, como faz? Agora imagina uma mãe que tem mais de um filho adolescente dentro de casa. Jesus, Maria, José. Essa pergunta ela vai responder no terceiro bloco para nós. Aí a gente quer saber. Nós estamos achando que está muito fácil falar de um adolescente só, tá? Imagina vários. Aguardem, daqui a pouquinho a gente volta. De volta aqui no nosso programa Lugar de Fala. Senta aqui, fale como fala. Meu Deus, hoje está show de bola o programa. Hoje a gente está batendo um papo para lá de legal com a Andréia. Andréia é educadora parental, pedagoga, especialista em educação para adolescentes e é escritora também de um livro que chama 97 Dicas para se aproximar do seu adolescente. Que bacana, Andréia. Andréia, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente estava conversando aí no segundo bloco e agora nós estamos indo para o terceiro. Conta uma coisa aqui. Como é que é quando tem mais de um adolescente, Andréia, dentro de casa? Coitada dessa mãe, o que ela vai fazer? Como é que ela faz? Conta como é que pode... O que pode ficar mais fácil para a mãe? Tá? Como você vê isso aí? Sim, olha, as mães têm essa dúvida, sim, e principalmente se ela não tem irmãos, se ela não teve irmãos, ela fica sem saber como lidar. Olha, uma questão muito importante que você mãe que tem mais de um filho, isso é assim uma regra de conduta para você facilitar as coisas e para você deixar o seu filho com o emocional bem saudável, que é não. Andréia, só um minutinho. Outra mentoria, gente. Outra mentoria. Vamos lá, Andréia, fala. Então, é preservar a saúde mental dos filhos e a sua e da família toda. O que você vai fazer? Jamais comparar um filho com o outro. Jamais falar assim, filho, por que você não é tão estudioso quanto a sua irmã? Ai, bem que você podia ficar quietinho, igual seu irmão fica. Por quê? Existe muito isso, André, existe muito Mas a gente faz errado, a gente não sabia, então quem agora me ouviu, agora já está sabendo, então agora já pode mudar a postura. Por que isso não é legal? Porque somos únicos. Não existe uma pessoa igual a outra. E filhos também são diferentes. E na hora que você compara, é como se você quisesse encaixar o seu filho como um outro. E isso não vai acontecer nunca. E muito pelo contrário, muitas vezes o que o seu filho tem de mais precioso é essa capacidade de ser criativo, essa capacidade de não parar quieto, mas também de pensar muito, de estar bem antenado no que está acontecendo. Às vezes, isso é uma habilidade que ele desenvolvendo, ele vai se tornar um profissional excelente, né, numa área de comunicação. Então, a gente não pode tolir. A gente tem que, pelo contrário, verificar o que esse filho tem de bom, as qualidades dele, e enaltecer essas qualidades. Andréia, mas como é que eu faço quando o meu filho está muito agressivo? Como é que eu faço quando a minha filha não quer estudar? Ou um filho que é muito tímido? Você vai conversar a respeito disso. Você pode dar exemplos de quando você era adolescente, que você também teve uma época que era tímida, e aí você descobriu que a maioria deles são tímidos e que você podia falar e que não tinha problema falar e errar
que os outros também estão com dúvida. Se o filho está muito agressivo, senta e fala, meu filho, estou percebendo que você tem ficado tão bravo, tão nervoso. Conta para mim o que é que está fazendo você ficar assim. E A que te incomoda é você olhar como que você vai solucionar e não ficar reclamando. Porque a gente reclama, reclamar não vai resolver. O que vai Até resolver piora, né, Andréia? Às vezes até piora. vai resolver é dar atenção para cada um. Então, como que você faz com filhos, com mais de um filho? Dê atenção para cada um. Entenda e divirta-se com a exclusividade que é o ser único, cada um dos seus filhos. E isso, Andréia, vai trazer confiança do filho para a mãe. isso. Não é isso? Não acontece isso. E aproveitando a mentoria, né, que a Andréia deu para a gente, nessa questão, assim, a gente está falando aqui no âmbito familiar ali, do pai, da mãe, né, em casa. Mas quando sai também os adolescentes para visitar a família e cada um tem vários outros adolescentes, aí começa isso que você está falando, a comparação. Aí, ó, gente, eu vou ser bem sincera, eu já saio daqui e falo assim, ó, dos meus filhos ninguém fala nada não, porque se falar, eu já saio em defesa. Por quê? Por causa da vivência. Aqui a nossa família vive de uma maneira, a outra vive de outra, e a gente tem que se respeitar, porque às vezes o meu fica mais tímido, o outro já é diferente, então aí fica a comparação até da família. Nossa, você podia fazer igual fulano e eu não gosto disso, e aí eu entro no meio. Então é isso mais ou menos que você está falando, a gente fazer ações em casa, no âmbito da família, mas também eles terem essa confiança que a Sil falou quando a gente sair e ir para a casa da família, né? Que a gente ali acaba tendo comparações lá também entre os adolescentes, né? Da própria família. A gente precisa de fazer isso mesmo, Saio, se posicionar. Você, mãe, se posiciona. Você podia fazer assim, que seu filho é muito tímido. Pode deixar, ele é tímido, mas ele está na dele, ele está em paz, não tem problema. Não viver muito e se posicionar, falar, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Isso aí. E às vezes o adolescente ele quer isso, né, Andréia? Esse posicionamento do pai e da mãe, é o que você falou, ele espera isso, ele quer isso, esse posicionamento. Nossa, Andréia, eu tô assim apaixonada, encantada. Que deixa a gente a noite inteira. Você sai daqui só amanhã, terça-feira. Sil, mas tá chegando, tem mais ainda. Esse bloco, só pena que a gente vai poder fazer poucas perguntas, mas tem mais perguntas de ouvinte aí, ó. Pode fazer aí para a Andréia aí, ó. Que tá chegando demais. Que bacana. Tá chegando muita mãe querendo perguntar. Tem uma pergunta aqui, Andréia. O que fazer para o adolescente ter mais confiança com a mãe? O que pode ser feito? Um exemplo prático também. Aqui, vamos aproveitar na prática isso aí. Olha, seu filho te contar uma coisa. Então, por exemplo, tem o caso de um filho de 13 anos que ele deu um primeiro beijo numa menina. E ele ficou tão feliz, gente, quando alguma coisa boa acontece na vida da gente, o que todo ser humano faz? Quer contar para alguém, quer partilhar essa felicidade. E aí esse ensaiou. Eu, hein? Nós nem somos mais adolescentes. Nem somos adolescentes, somos vintage. Pois é. Olha, ele com 13 anos escolheu a mãe para contar. O que a mãe fez? A mãe contou para todo mundo, para a família. Aí, numa reunião de família, o menino percebeu que a mãe contou, porque tanto o avô, quanto a avó, quanto as tias estavam olhando para ele de uma maneira diferente. E aí o menino tomou uma decisão, que ele não conta mais nada para a mãe dele, porque dele traiu a confiança dele. Gente, a gente sabe que provavelmente a mãe não fez isso por maldade. Claro. A pergunta é, como que eu faço, como que a gente faz para o filho ter confiança na mãe? E a gente tem que entender o que o filho está passando e ser mais
parceiro desse filho. Muitas vezes é manter um sigilo, é deixar vir o que o filho está sentindo e a gente trabalhar isso com ele entre nós e não ficar contando para todo mundo. Deixar ele ter as experiências dele de adolescente e entender isso e participar junto, mas não ficar contando, levar em consideração e respeitar. E aí vai falar, posso ficar com a minha mãe, posso ir até ela, eu sei que com ela eu posso contar. Isso causa uma confiança. Ele vai ter confiança na mãe e uma autoconfiança também. Também, é isso que é bacana, vai gerar essa autoconfiança nele. Aí vai gerar adultos melhores. Mas isso para lidar com a diversidade, com os desafios, né? Isso, com certeza. Ô, André, aqui, a gente fala que mãe não vem com manual, mas você está criando um manual aí. Gente, pelo amor de Deus, escuta, Andréia. Pega a Andréia nas redes sociais. Isso, vai lá. E as perguntas que chegaram aqui, que a gente tem mais uma, eu vou fazer mais uma pergunta para finalizar, mas as outras perguntas que chegaram, tá, ouvintes? A gente vai direcionar para a Andréia, tá? E ela vai responder vocês aí no direct, tudo bonitinho, tá bom? Aqui todos os nossos convidados, né, Sil? Eles recebem perguntas a mais dos ouvintes e a gente direciona aí para que eles tenham contato aí com os nossos seguidores, nossos ouvintes. Mas para finalizar essas perguntas, André, porque depois tem uma brincadeirinha aí do lugar de fala, né? Nosso jogo rápido. Que conselho você daria para uma mãe que tem um filho hoje na adolescência? Conselho que você geralmente dá aí nas suas mentorias, fora todos esses conselhos que você já deu aqui. Ele já falou, já falou. Olha, esse é realmente muito importante. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Ensine seu filho, mostre seu filho que você tem certeza da vitória dele. Mas, André, como tem certeza da vitória? No que ele se propuser a fazer, no que ele buscar, no que ele quiser, no que ele decidir. Então, seu filho quer estudar para o Enem para poder passar em engenharia, em medicina, em seja lá o que for. Seu filho quer estudar inglês para fazer um intercâmbio. Seu filho quer arrumar uma namorada bem bonita. Seu filho quer, não importa o que seja, você vai falar, meu filho, faz, persista, que eu tenho certeza que você consegue. Mãe, mas você pode ter certeza se eu ainda nem, se as coisas não, né, ainda não caminharam. Você tem certeza que ele consegue. Aí ele estudou, mas ele não conseguiu. Meu filho, não tem problema. Se você estudar mais um pouco, você vai conseguir. Quando a mãe demonstra isso para o filho se infla de certeza, de confiança, de autoconfiança, e ele consegue realizar. Ele vai entender que não tem obstáculo, que não tem desafio que ele não possa vencer. E isso é muito importante, porque vem da mãe. A mãe é referência para ele. Ele precisa dessa certeza. Ele precisa que a mãe confie na capacidade dele, antes mesmo dele entender que ele tem capacidade para chegar onde ele quiser. André, nós estamos chegando ao fim. A gente fica com uma peninha, né, Saiu? Porque está tão bacana, é um assunto, a gente viu tanta coisa acontecer na mídia aí, tanto adolescente fazendo coisas, né, se suicidando, outras coisas também, e ouvir uns conselhos desses, coisas tão simples, tão bacana, que não tem nada de complexo, nada, é simplesmente desafiador, mas é bacana, não vai te tirar nada de diferente, é só a sua atenção. Muito bacana, Andréia, muito bacana, eu te agradeço imensamente. Mas vamos lá para o jogo rápido. O que é o jogo rápido? A gente vai perguntar e você responde o que vier na sua cabeça, tá bom? E eu começo. Adolescente. Vida e movimento. Au. Mãe de adolescente. Amor e consciência. Uau!
Se você preocupa com seu filho, procure conhecê-lo. Uau! A realidade é que seu filho adolescente só confia em quem ele pode? E pode confiar de volta. Uau! Bacana. Coisas legais para se fazer com seu adolescente. Fora aquelas que você já falou, o que mais que uma mãe pode fazer? Deixar ele te contar o que ele gosta e embarcar nisso. Adorei essa aí. Essa aí foi... Agora, ó, a última, hein? O adolescente não é adulto. Ele ainda precisa? Mais de atenção e respeito. Legal. Ai, André, que delícia ter, né, Amei, ter você aqui com a gente, né? Você disponibilizar esse momento com a gente, iniciando aí essa semana e finalizando aí, né, o nosso mês de agosto com esse conteúdo maravilhoso que você veio aí realmente trazendo muito ensinamento, muito conhecimento aí para, né, nós que somos aí pais, tios, né? Madrinhas, que convivemos aí com os adolescentes, que, vamos falar a verdade, se a gente colocar em prática um pouquinho do que você colocou aqui, não, vai ser é tão mais fácil e eles têm uma vida, né? Que vai ensinar para nós adultos aí a viver bem melhor aí a nossa caminhada aí até a gente partir desse mundo. E assim, a gente saber ouvir, lidar com os adolescentes é muito importante. Então, a gente, assim, eu estou muito feliz, né, a Sil também, de você estar aqui abrilhantando aí esse nosso lugar de fala, com todo esse conhecimento, né, seu carinho e sua confiança aí com a gente, tá? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, A Andréia. gente quer que você deixe as suas redes sociais, como que a gente consegue falar com você, os nossos ouvintes. E os nossos seguidores também saiu lá do lugar de fala, né? Porque além de estar passando aqui hoje, né, na rádio web, também vai ser disponibilizado o nosso vídeo dessa entrevista completa no nosso canal do YouTube. Então, deixa suas redes sociais aí e como que você está trabalhando, né, para fazer os atendimentos aí, tanto para as famílias quanto para os adolescentes. Pois é. O Sil e Sayô, eu que agradeço pelo convite, muito satisfeita por poder estar aqui e falar, né, essas palavras e trazer um pouco do meu trabalho e ajudar as mães com o que eu posso, né, com o que eu conheço. As minhas redes sociais, o meu nome é sem I, é Andréa Lage. Lage é Lage. Então, minhas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho YouTube, Facebook. Andréa Lage Pedagoga. Então, Facebook, Instagram e YouTube. Andréa Lage Pedagoga. Se a mãe precisar de conversar comigo, de fazer um atendimento individual, é só ir lá no Instagram e mandar um direct para mim, tá? E a gente eu estou fazendo atendimento, atualmente estou fazendo atendimento online e até palestras online também. Outro dia, no Dia das Mães, eu fiz uma palestra para 80 pessoas, uma empresa de energia, como presente para o Dia das Mães, para as mães da empresa, né? E aí estava gente espalhada no Brasil todo. Eu atendo, inclusive, mães de fora. Eu tenho mães que moram na Alemanha, eu tenho mães que moram nos Estados Unidos, e eu faço atendimento online. Então, nas redes sociais, todo mundo é acessível, né? Andréia, só fala uma coisa aqui. O seu livro a gente compra onde? Também tem que mandar um direct para mim, porque esse livro é um livro digital. Ele está... É só falar comigo que eu encaminho pelo e-mail, tá? Ok. André, eu queria te agradecer demais, muito mesmo. Assim, foi um mestrado, foi uma mentoria que você trouxe aqui para a gente. Muito obrigada.
mesmo, e pela confiança de estar vindo aqui conversar com a gente nesse horário, disponibilizar e confiar no nosso trabalho, né, Sayô? Obrigadíssimo mesmo, muito obrigada mesmo, viu? E eu queria também aproveitar que eu já estou agradecendo, eu gostaria de agradecer também os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes, os nossos seguidores. E quem quiser ser um patrocinador e um apoiador e um parceiro também, né, Sayô, que entre em contato com a gente. A Sayô vai deixar aí nossas redes. Fala aí para nós, Sayô. Vocês encontram, né, o Lugar de Fala no canal do YouTube, que é Lugar de Fala com Sayô e Sil. Então, todas as nossas entrevistas, todo o conteúdo que a gente disponibiliza no Instagram, aqui também no nosso programa, tá lá no nosso canal do YouTube. Lá no Instagram também a gente recebe muitos directs de feedbacks, dicas, tem muitos seguidores que querem também, traz para a gente, né, Sil, alguns temas para a gente poder buscar aí para trazer para nossas entrevistas. Então, lá no nosso canal do YouTube e também no nosso Instagram, lugar de fala, ponto, senta aqui e fala. E assim, é um prazer sempre estar conversando com vocês. E quem quiser ser parceiro, é só entrar na nossa bio lá, que tem o contato da Sil e o contato da Sayô lá. Vocês falam com a gente diretamente, tá? André, um beijo, amei. Beijo, obrigada, gente. Boa noite. E até a próxima, né, Sil? Tchau, seguidores. Um grande beijo para vocês. Boa noite, boa semana. Até na próxima segunda. Vamos estar aqui aguardando vocês. Um beijo, tchau, gente. Tchau.